que bom ter você aí no nosso canal, assim como o nosso querido e renomado dermatologista, doutor Hamilton Macedo. Tudo bem, doutor? Obrigado pelo convite. Renomada é ela, gente. Gravidinha agora, então, tá mais linda ainda. Vamos fazer o nosso prazer. pré-natal dermatológico, porque a gente está falando tudo aqui semanalmente com os nossos vídeos do canal sobre os cuidados que a gente tem que ter nessa fase de gestação. E uma das primeiras coisas, doutor, quando a gente engravida, e eu sei que a mamãe que está aí do outro lado ou pensa em ser mamãe, deve estar pensando como eu. Você engravida e você fala, meu Deus, diz que enche a gente de estria, celulite, o peito vai cair, diz que o melasma, né, escurece super. Começa um monte de questões na nossa cabeça de coisas que a gente ouviu de pessoas, de outras mães que passaram por isso. Aí minha primeira pergunta para você, dá para passar pela fase da gestação sem ter estrias? Dá. Primeira dica para vocês que são mamães de primeira viagem como a Amanda é o seguinte: não escutar as outras pessoas, escuta o seu médico, né? Então, esses assuntos médicos devem ser discutidos com o médico, porque senão vão encher a cabeça de vocês de coisa. Mas esse período é um período muito mágico da vida de vocês, porque é um período onde o corpo vai receber transformações para que o bebê venha a nascer. Então, assim, essas estrias, como a Amanda falou pra gente, a primeira dica é não engordar muito, né? Então, manter uma dieta equilibrada, ter o acompanhamento nutricional, isso é super importante para evitar muita distensão da pele. E os cuidados com a hidratação dessa pele em todas as fases, principalmente na terceira fase, que é aquela fase onde você tem o estirão maior do abdômen, então é aquela fase onde as estrias começam a querer aparecer mais. Então, prestar atenção na hidratação. Isso é o fundamental. A hidratação, doutor, ela se dá só através de creme, olhinho, óleo de amêndoas que as pessoas, né, costumam usar, ou de uma outra forma? Entra a alimentação, a água, tudo isso faz parte? Tudo isso faz parte. Então, a hidratação é com os cremes específicos, pode ser os óleos, pode ser os géis, né? A primeira dica que vai aparecer uma estria, Amanda, é quando a pele começa a coçar um pouco. Então, você sempre tem que ter um hidratante na bolsa. Começou a coçar alguma área do corpo nessas regiões, você aplica na pele, em vez de coçar, você aplica o hidratante. Isso é importante, mas água também é super importante e alimentação, né? Água é 40 ml por quilo de peso, é uma quantidade de água suficiente para você se hidratar e manter essa pele hidratada, além das emulsões que você passa na pele. Quando a gente vai em algumas farmácias, até quando viaja fora do Brasil e aqui também, a gente vê cremes próprios para mães, para gestantes, que prometem, né, acabar com as estrias ou não deixar que elas venham. Esses cremes são reais? São reais, eles são confiáveis. Assim, existe o ideal e existe o possível. Então, o ideal seria que você tivesse o acompanhamento de um dermatologista, que ele vai entender muito melhor do que vai acontecer especificamente com a sua pele. Mas caso você não tenha esse contato, vida corrida e tudo, você sempre tem que optar por essas linhas mamãe e bebê, que tem várias marcas. Essas linhas têm tratamento específico. Para prevenção elas são ótimas. Agora, se você já surgiu uma estria, aí você realmente tem que procurar o seu médico para ele tratar essa estria. Essas linhas normalmente não conseguem tratar a estria. Mas estria não tem cura, né? Tem tratamento. Cura não tem, Amanda, porque estria é uma cicatriz, mas a gente consegue uma estria, por exemplo, de gravidez, uma estria de estirão, aquela estria vermelha que fica logo no puerpério, naquele período dos 40 dias e logo nos primeiros meses pós-parto, aquela estria a gente consegue melhorar em até 90% com os tratamentos atuais. Olha que legal. Agora, estria antiga não, aquela estria que é uma estria, a gente chama de estria nacarada, que é aquela estria que já está esbranquiçada, aí aquela dali é mais difícil de tratar os resultados, mas estria recente, os resultados são muito promissores. Tem algum componente que eu tenha que olhar ali na composição da fórmula do meu creme para ver, olha, esse é o mais importante de todos? Os componentes que são de hidratação, por exemplo, os óleos essenciais que tem nesse creme, nessa descrição. Também as substâncias que têm uma ação que são calmantes para a pele, que estão lá, tipo a aloe vera, é uma substância importante que pode estar lá. Porque hoje em dia cada marca utiliza uma substância específica. Mas as substâncias que têm ação, as ceramidas, por exemplo, que estão em todos os cremes, são substâncias que você tem que atentar, ver se estão lá. Então são várias substâncias, mas essas são as mais conhecidas. O mesmo creme que eu uso na barriga, no interno de coxas, atrás aqui do joelho, é o mesmo que eu uso para o seio, por exemplo, porque tem mulher que aumenta demais o seio, principalmente na hora de mamar. Né? Olha, essa parte é uma parte muito delicada, a parte da mama, porque a mama fica muito bonita, sem dúvida. A mulher engravidou, a mama já fica mais turva, mais bonita, e durante esse período de amamentação ela fica bonita. Só que o que acontece?
a gravidade começa a empurrar ela para baixo. E na hora que o leite seca, essa mama tem uma tendência a ter mais flacidez. Então, atenção com a suspensão dessa mama. Então, sempre usar um sutiã, algo. Eu sempre falo para a paciente comprar aqueles tops de corrida, porque eles sustentam bastante a mama para evitar o aparecimento de estrias nessa região. Mas a pele das áreas que a gente chama de áreas de maior risco, que são mamas, abdômen, flancos e culote, precisa usar um hidratante com hidratação mais especial para essa região do que do resto do corpo. Então eu sempre costumo prescrever a base de óleos essenciais para essas regiões, não deixando de ter atenção para as outras regiões do corpo, somente pés também, que pode acontecer rachadura em pé, pode acontecer desidratação. Diz que tem mulher que tem essa rachadura em pé, viu, gente? As meninas comentaram comigo aí no direct das rachaduras que surgiram agora e elas estão preocupadas. Essas rachaduras surgem por vários motivos. O primeiro deles se você não faz exercício físico, se você come em demasia, principalmente alimentos ricos em sódio, você tem uma retenção de líquido. E essa retenção de líquido, muitas vezes, ela fica nos membros inferiores, com dificuldade de retornar. A inibição gravídica, que a gente chama também, as alterações hormonais, leva um pouco esse edema. E esse estirão da pele pode levar dificuldade de sangue para essa região, levando ao ressecamento da pele. Olha que interessante. Principalmente nessa região de calcanhar. E aí usa o quê? O creme? Aí tem cremes específicos, normalmente são os cremes à base de ceramidas, né? Os cremes à base de... Se está muito ruim, existem os cremes à base de vaselina, que eles têm uma hidratação mais potente para essa região. Muitas vezes a gente pede para o paciente usar um creme até ocluir a região para aumentar a entrada do... Coloca aquele papel filme que eles falam? Papel filme, eu gosto muito daquele Magipack de cozinha, não sei nem se falei nome comercial. Mas aquele plástico de cozinha que você põe lá, que você usa para alimento, para aumentar a hidratação, para esse hidratante entrar mais nessa região. Falando em nomes comerciais, eu vou citar mais um aqui, porque... Olha os mexendo aí. Não estão sendo pagos. Muita gente me mandou perguntando sobre o Bepantol. Que, eu fico parecendo uma empada, né? Coloco no corpo inteiro, fico a milanesa lá com aquele negócio. Coloco, às vezes, o papel filme aí, o negócio. Até na barriga, aqui, no peito, no pé. E durmo assim. Eu pensei, gente, eu não conseguiria. Meio múmia, assim, todo enrolado. Mas você já pensou que aflição? Não. Mas não precisa tudo isso? De jeito nenhum. Depois, tem muito cuidado com esses cremes que tem uma emoliência muito grande. Porque você está gestante. Então, você passou esses cremes com essa emoliência toda, você passou no teu pé, você vai escorregar pela sua casa, pode cair, acontecer acidente. Então, cuidado, gente, com essas coisas. Não precisa ter essa emoliência. E nem tampouco tá enfaixando abdômen, nem enfaixando mama para isso. Eu falei do pé especificamente quando tem rachadura, e que as rachaduras são muito grandes. Tem umas que até sangram. Exatamente. Então, nesse tipo de caso, mas tá assim, parecendo... Quando você começou a falar, eu comecei a pensar numa múmia, assim. Fica assim. E outra coisa, você vai dormir do lado de quem, assim, enfaixada desse jeito? Oh, meu Deus. Imagina o barulho na cama. Tem que ter a pauta do marido agora. O marido aguentar grávida, que também não é fácil, viu, gente? Os hormônios, a flor da pele, o negócio verdade. Que cresce aqui e faz ali, a gente fica doida. Mas é uma fase mágica, é uma fase linda. Eu gosto dessa fase da mulher. Assim, eu gosto, assim, quando eu comecei a tratar as mulheres, e daí eu fiz um curso nos Estados Unidos justamente para isso, para entender mais esse universo feminino nessa fase tão importante da vida, porque muitas vezes até a gente como dermato fala, mas você não quer perguntar para o seu obstetra? É melhor o que... Não, hoje em dia a gente já tem como tratar, eu adoro tratar, porque você tem que... você não pode abandonar a sua paciente em nenhuma fase dela, principalmente nessa fase que ela precisa tanto, e é tanta dúvida, né? Você vê um monte de pergunta que aparece para você aí sobre, isso pode, isso não pode. Então tem muita coisa que a gente realmente precisa discutir, essa oportunidade que você dá de a gente participar do teu canal, para ir tirando essas dúvidas, é muito importante. Ô, doutor, eu vou falar de uma região mais íntima agora. Os médicos dizem que é normal, e eu quero saber, né, você como dermatologista, se há realmente um escurecimento do mamilo, da auréola, das partes íntimas. Diz que há um escurecimento, é normal que aconteça. Até a axila. Teve uma das meninas, o nome dela é Marcela, ela é do Rio de Janeiro, eu me lembro bem, que ela me chamou a atenção, que ela falou, Amanda, a minha axila, e ela é clara, tá super escura de eu ter vergonha de levantar o braço e colocar a blusinha cavada.
Isso é pela alteração hormonal. Pode dar nessa região do pescoço, pode dar na região de axila, face interna de coxa pode dar. E a que é mais conhecida é a linha alba, que é uma linha que parece que divide a barriga no meio, né? E aquela linha fica escura e o mamilo também. E a grávida pode prestar atenção que aparece também uns tubérculos assim na areola, que a gente chama de tubérculo de Montigone, que é uma das partes patognomônicas para dizer que a mulher está grávida. Muitas vezes isso acontece logo cedo. O escurecimento do mamilo é uma coisa que acontece logo cedo durante a gravidez. E a mulher não precisa se preocupar, isso é pela alteração hormonal, isso regride completamente. Em algumas mulheres, se isso não regride, também existe tratamento com clareadores, isso é fácil, tá? O que não pode ser confundido é com as manchas do rosto, com melasma, que esses demora a tratar depois, mas essas manchas normalmente desaparecem. E outra coisa também, Amanda, não sei se comentaram com você, os pelos também. Os pelos no abdômen, começa a aparecer uns pelos no abdômen. Ai, meu Deus! Assim. Cadê a parte boa? Só quando nasce tem a parte boa, viu? Mas tem várias partes boas. Assim, ficar esperando, sabendo que tá gerando uma criancinha que vai nascer, você vai falando, tem muita parte boa. Então, dá pelo no abdômen? Dá um pouquinho de pelo. Ai, graças a Deus, eu não passei por isso Não aí. todo mundo, mas pode dar, gente. Então, o nascimento de pelo, que a gente chama de insutismo, durante a gravidez é fisiológico. Pode depilar? Normal. Pode depilar, sim. Aliás, depilação no corpo Depilação todo pode? pode fazer. Menos acho que a laser, né? Não, é assim, tudo que use aparelho, não. Tá. Tudo mecânico pode fazer. A peeling pode fazer o peeling de cristal mecânico. Depilação pode, com lâmina, depilação com cera. Se você não tem alergia aos componentes, pode, não tem problema. Então, se você que tá aí é acostumada a fazer laser no rosto, no corpo, Não aqueles pode. aparelhos de choquezinho, blá, Não pode. nada pode. Então, é super importante você que já tem uma sequência de tratamentos estéticos. Eu, por exemplo, fazia, dermatologista você sabe, aquelas injeçõezinhas na cabeça para ajudar a fortalecer a queda e tal. E aí, no primeiro momento que eu soube da gravidez, o médico já falou, não pode. E aí é um mito ou verdade, falando em cabelo, que diz que, primeiro, é verdade que o cabelo durante a gestação fica mais bonito? Fica mais essa bonito. Tendência? Pela alteração hormonal você tem um cabelo mais bonito, ele fica com mais brilho, mais bonito o cabelo. Mas indo pro final da gravidez a gente tem que ter cuidado, porque por essa alteração hormonal você pode ter o que a gente chama de efúsio telógeno. O que é isso? Vários cabelos começam a entrar na fase telógena, que é a última fase de crescimento do cabelo, eles começam a cair. E algumas mulheres, esse cabelo pode não voltar. Então a gente tem que ter cuidado. Se a mulher tem história familiar de calvície na família, se já tem história de tias ou mães que perderam muito cabelo durante a gravidez, é bom você relatar isso para o médico, que já existe tratamentos para fazer no terceiro trimestre. Shampoos especiais, loções que você passa, tônicos que passa para estimular o crescimento do cabelo já durante a gravidez e logo no pré. E assim, isso é muito comum, Amanda, no final da gravidez e principalmente no período de amamentação. Esse que a gente chama de efúsio telógeno da gestante, que é essa queda de cabelo muito importante que tem. Pode pintar o cabelo durante a gestação? Isso é uma coisa assim que tem placar. Porque médico fala que sim, fala que não, fala que sim. Nessa tintura do cabelo. Normalmente nenhuma tinta é aconselhável durante o período. Mas os shampoos tonalizantes, existem shampoos tonalizantes que vão dar um tom. Porque assim, a tinta ela pode ser aquela tinta que fixa, que você lava, a tinta não cai. E você já viu falar também do shampoo tonalizante, que você põe lá, dá aquela coisinha, você vai lavando, a cor vai saindo. Aqueles shampoos, alguns pode ser usado sim. Sempre pergunta o seu cabeleireiro e sempre, gente, pergunta a orientação, leva o que o teu cabeleireiro falou, dá um print, manda pro teu obstetra para ver o que tem, ou pro teu dermatologista ver o que tem de componente ali. Porque marcas que pode, marcas não pode, depende do componente que tem. Isso inclui luzes? Ou luzes não pode nenhum? Luzes não, porque luzes você realmente vai descolorir o cabelo. Então você usa produtos que não dá. O que dá é para cobrir eu não aquele... conheço se tem. O que dá é para cobrir aquele branquinho, em vez de tinta, usando o tonalizante, que é um shampoo tonalizante bem mais leve. Exatamente. Outro perigo pra gente, melasma. Vamos falar um pouco deles? Vamos. A mulher que já tem se acentua e a mulher que não tem pode ter? Isso é uma regra? Tem exceções a essa regra? É assim, o melasma, uma das causas do melasma, o que é o melasma? Você nasce geneticamente com alteração na pele, onde em determinadas áreas da sua pele você pigmenta mais que outras. Então, por exemplo, se você tem um melasma nessa região do malar, é porque na hora que você toma sol, você pigmenta mais o malar do que as outras áreas do teu rosto. Então, quando você tem isso, um dos fatores é uso de anticoncepcional, gestação,
Então tem N fatores, né? O sol, que é um dos principais fatores, aliás, o sol além de fator, é mantenedor, né? Ele mantém essa doença. Então, a gravidez é um dos fatores. Então, quando você não tem nenhuma mancha na pele, essas manchas surgem durante a gravidez, ela tem um nome específico, chama cloasma. Mas se você já tem o melasma e engravidou, há uma tendência de piorar esse melasma. Então, hoje em dia, já existem os tratamentos para você fazer durante a gestação. Então, se você não tem, você tem de família, minha mãe tem melasma, as minhas 2 irmãs desenvolveram melasma durante a gestação. Então, isso ela já está dizendo para você que ela pode desenvolver. Então, já tem os despigmentantes que você pode usar durante essa fase para prevenir, mas a maior maneira de prevenir é usar o protetor solar 3 vezes ao dia, tá? Então, o melasma piora durante a gestação, tá? Ou não, mas ele também pode surgir na gestação com esse nome especial de cloasma. 3 vezes ao dia, qual o fator de proteção? Fator de proteção é a partir de 30, abaixo de 30 é enganação, não é fator de proteção. Então, se você tem uma pele mais morena para negra, você tem um fator 30. Se você tem uma pele mais branca, a gente está falando de 50, 70 até 90. E ele disse uma coisa outro dia no meu programa, quem assistiu pôde observar. Que hoje, por exemplo, de manhã você passa o filtro solar, esse fator de proteção, como creme, gel, creme, mousse, tem, né, várias marcas de vários tipos. Durante o dia, esse retoque, você pode fazer com a própria maquiagem, que tem o filtro solar em forma de pó compacto, por exemplo, que você faz esse retoque para não ter que tirar a maquiagem e aplicar de novo. Não é que não pode ter que tirar, elas não vão tirar, Amanda, não adianta. Elas fazem a maquiagem de manhã e não vão tirar. Então, realmente, tem que usar esses protetores sobre a forma de pó. Porque, por exemplo, olha que maquiagem linda que a Amanda tá. Você acha que ela vai tirar tudo isso pra passar protetor? Não vai. Ela passa um pozinho ali e já fica bonita. Então, é um filtro solar sobre a forma de pó. Não adianta você dizer para o paciente, você não vai lavar, porque não vai. É por falta de tempo mesmo. Mas hoje em dia existe esses, graças a Deus, protetores sobre a forma de pó. O descolorante, assim, fazer banho de lua quando deixa o pelinho loirinho do corpo, é o mesmo efeito da luzes do cabelo? Sim, existem produtos químicos ali dentro, água oxigenada e não é para fazer não. Não pode? Não deve fazer não. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comente, inscreva-se, compartilhe. Conta aí para suas amigas se conhece alguma mamãe que tá para ficar grávida, já está, ficará, enfim. Comenta aí com todo mundo para que muitas pessoas possam curtir aqui o nosso canal. O Instagram do doutor? É Hamilton Macedo. Hamilton com N e @Hamilton Macedo. E com A, tá? É N no final do Hamilton Macedo. Não tem o H. É Hamilton Hamilton junto, Macedo. tá? É isso aí. Ele disse que se vocês mandarem direct com alguma dúvida, ele responde com todo o amor e carinho. prazer. Pode me seguir, ver os directs lá e pode mandar sugestão de assuntos que também eu falo lá. Um beijo, Beijo, e até a próxima. gente. Pede pra eu voltar, pede pra eu voltar. Dá um joinha aí pra gente. Tchau. Tchau, faz assim pra eu voltar.